Bom, vamos mergulhar direto nisso. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje o foco está numa daquelas decisões do Supremo Tribunal Federal que, olha, mexem com o país inteiro. A famosa ADI 6696. A gente vai desvendar os bastidores de um assunto que afeta diretamente o bolso de todo mundo que está acompanhando isso aqui, que é a autonomia do Banco Central. Mas antes da gente entrar naquele jurisquês pesado, é legal a gente parar para pensar numa questão conceitual, sabe? Aquela pergunta de fundo mesmo. Quem, no fim das contas, deve ter o controle sobre o valor do nosso dinheiro? Porque, de um lado, a gente tem a força da política, da democracia, a vontade das urnas. E do outro, a gente tem essa busca super técnica por uma estabilidade macroeconômica de longo prazo. Foi exatamente essa corda bamba, essa tensão histórica que foi parar lá na mesa do STF. Parte 1. O que é autonomia? Para entender toda essa polêmica, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para a Lei Complementar 179 de 2021. Basicamente, quando a gente fala de autonomia aqui, a gente está falando de independência operacional. E qual que é a principal ferramenta para isso? São mandatos fixos de 4 anos para a diretoria. Só que tem um detalhe que muda tudo. Esses mandatos não coincidem com o ciclo da presidência da República. Pensa comigo. É como se um novo técnico assumisse um time de futebol, mas ele precisasse jogar a primeira temporada inteira com o capitão que foi escolhido pelo técnico anterior. A ideia é justamente blindar a liderança do banco dessas oscilações e paixões políticas de curto prazo, entendeu? Parte 2. O desafio constitucional. Porque, como era de se esperar, essa lei passou bem longe de ser uma unanimidade. O PT e o PSOL entraram com uma ação no STF dizendo que essa lei era inconstitucional e bateram em duas teclas principais. Primeiro, reclamaram de um erro na forma, o que no direito a gente chama de vício de iniciativa. Eles argumentaram que a lei começou lá no Senado, quando na verdade deveria ter saído da mesa do presidente da República, já que mexe na estrutura do Executivo. E a segunda tecla foi na questão material mesmo. Argumentaram que a lei fere artigos importantíssimos da Constituição porque tira o controle democrático da economia. Para eles, focar demais em controlar a inflação e acabar prejudicando coisas como a justiça social e a geração de empregos. Então, o que a gente tem aqui são, de fato, duas visões de mundo se chocando. De um lado, a visão do controle político, que diz o seguinte: olha, quem foi eleito pelo povo é que tem que guiar toda a política econômica para refletir o que as urnas pediram. Do outro lado, o controle técnico, defendendo que especialistas independentes precisam cuidar da estabilidade da moeda, totalmente protegidos daquelas pressões de quem quer ganhar a próxima eleição. E foi exatamente esse problemão que os ministros do STF tiveram que resolver. Parte 3. O vício de iniciativa. Vamos entender como o STF desarmou essa primeira bomba jurídica. Traduzindo para o nosso dia a dia, esse vício de iniciativa é só uma falha de regra do jogo. Acontece quando uma lei é proposta por quem não tinha autoridade para aquilo. Seria tipo o Congresso tentar ditar por conta própria como o presidente tem que organizar os ministérios dele. A acusação era de que o Senado simplesmente não poderia ter dado o pontapé inicial nessa lei do Banco Central. Só que a maioria do STF olhou para o calendário e percebeu um detalhe crucial. Olha só, em fevereiro de 2019, o Senado apresentou o projeto dele. Mas, 2 meses depois, a própria presidência mandou para o Congresso um projeto com objetivos iguaizinhos. Então, para os ministros não teve invasão de competência, sabe? O que teve, na real, foi um consenso super raro entre o Executivo e o Legislativo. Então, na forma, a lei estava valendo. Parte 4. A visão justeconômica. E é aqui que a nossa análise vai aprofundar de verdade, focando nos argumentos do ministro Luiz Fux. Para entender a linha de raciocínio do Fux, a gente tem que falar de juseconomia. O que é isso? Basicamente, é aquele ponto fascinante onde o direito esbarra na economia. O ministro usou essa lente para provar que a autonomia não é só um monte de regra burocrática chata de Brasília. Ela é uma ferramenta viva que impacta de verdade a estabilidade econômica e, no fim da linha, o bem-estar de todo mundo. Tem uma frase dele no julgamento que resume isso muito bem. Os que mais sofrem com o desemprego, a inflação e os juros altos são os mais pobres. Responsabilidade fiscal é a tese progressista. Forte, né? Para o Fux, combater a inflação não é o oposto de buscar justiça social. Muito pelo contrário, é o requisito básico para a justiça social sequer existir. Ele montou um passo a passo super lógico. Começa com o óbvio. A inflação fora de controle é como se fosse um imposto cruel, que corrói o poder de compra de quem já tem pouco. Para barrar isso, a autonomia do Banco Central serve como uma âncora. Ela calma os ânimos do mercado e garante o valor da moeda. E é só com essa moeda estável que a gente consegue ter juros menores, crédito acessível e, aí sim, abrir caminho para gerar emprego e crescer socialmente. É um efeito dominó.
O Fux focou muito no que a gente chama de gap de vulnerabilidade. Pensa bem, num país como o Brasil, com aquele passado traumático de hiperinflação, quem é rico sempre dá um jeito. Protege o patrimônio no mercado financeiro, investe fora. Agora, quem é mais pobre depende inteiramente de que o preço do arroz e do feijão no supermercado não mude do dia para a noite. Então, isolar a política monetária na visão do ministro vira uma questão direta de defender a dignidade humana. Parte 5. Expertise técnica e regulação. E como essa visão econômica toda se sustenta nas leis? Isso leva a gente para uma filosofia jurídica de deferência à expertise técnica. O Fux resgatou alguns casos antigos para mostrar que quando o assunto é absurdamente complexo, tanto a política quanto a justiça precisam dar um passo atrás e deixar quem entende do assunto trabalhar. O Banco Central tem que ser um árbitro neutro no jogo. As decisões precisam ser baseadas em planilhas, em dados técnicos, e não em paixões ideológicas que mudam a cada eleição. E a maioria dos ministros concordou plenamente. Separar o Banco Central da política partidária evita aqueles famosos voos de galinha, sabe? Aqueles estímulos econômicos artificiais que governos adoram fazer em ano de eleição, mas que a conta chega pesada no ano seguinte. Sem contar que isso coloca o Brasil no mesmo patamar das economias lá de fora, da OCDE, transformando a política monetária numa política de Estado, permanente e não só num projeto temporário de governo. Parte 6. O veredito do STF. Afinal, o que ficou decidido nessa história toda? O martelo foi batido e a tese do STF foi muito clara. A Lei Complementar 179 é totalmente constitucional. Os objetivos do Banco Central, aquele modelo de autonomia, as regras de como os diretores são nomeados, tudo isso está validado e segue em vigor. E no fim das contas, tudo isso se resume a esse número aí, 4. Um mandato de 4 anos que atravessa a linha do tempo de qualquer presidência. Parece só um detalhe, né? Mas é uma mudança tectônica nas nossas instituições que redesenhou completamente a forma como o Brasil lida com a sua própria economia. Para fechar nossa análise, fica essa reflexão aqui. O STF validou a autonomia com argumentos muito sólidos, principalmente olhando para essa proteção dos mais vulneráveis contra a inflação, como o ministro Fux defendeu também. Mas a grande pergunta continua solta no ar. Será que isolar partes vitais da economia das decisões políticas fortalece a estabilidade do país? Ou será que isso acaba enfraquecendo o poder da nossa escolha lá na urna? Deixa a gente pensando, né? É um ótimo sinal do amadurecimento das nossas instituições. Muito obrigado por acompanhar essa explicação com a gente e até a próxima.